A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Contempla e medita. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam tua atenção. Leon Denis. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Iniciamos no último programa uma série sobre o tema da atenção. E por esta razão, começamos o programa citando Leon Denis, que faz um convite: contempla e medita. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam tua atenção. Precisamos prestar atenção. De fato, por toda parte, lembra o nosso autor, podemos perceber obras belas, potentes, mas para tanto, teremos que prestar atenção. Em outros programas, quando falamos sobre a inteligência social, especialmente com base nos estudos do psicólogo Daniel Goleman, aprofundamos o estudo dessa questão. Para agirmos com a compaixão, a ação compassiva, ela está diretamente ligada, e é consequência, na verdade, de uma percepção empática, que, por sua vez, nasce da atenção. Quando eu dedico atenção, quando eu me concentro numa pessoa, naquilo que ela está falando, no que ela está demonstrando, com seus gestos, movimentos, com a sua respiração, quando eu estabeleço pela atenção dedicada a essa pessoa naquele encontro, naquele momento, naquela interação, quando eu percebo isso, eu entro numa espécie de ressonância com essa pessoa. É como se fosse uma comunicação no nível mais profundo, porque nós evoluímos, enquanto espécie, com recursos para realizarmos essa tarefa. Goleman deixa isso bem claro no livro dele já citado. É uma espécie de ressonância empática. Isso nasce da atenção. É pouco provável entrarmos num processo de empatia com alguém se não estivermos prestando atenção nessa pessoa, um foco de atenção. Não é que ela tenha que estar ali na minha frente, mas eu tenho que, de alguma forma, prestar atenção a essa pessoa. Quando eu recebo, por exemplo, uma mensagem no celular ou um e-mail de uma pessoa que me relata a sua história e que faz um pedido, quando eu leio com atenção, quando eu processo cada palavra ou cada som, pode ser uma mensagem de voz, quando eu presto atenção, mesmo essa pessoa estando fisicamente distante, eu posso entrar num processo de conexão, de percepção empática, de ressonância empática. E essa é a base de uma possível ação solidária, compassiva, agir com compaixão, que é propriamente fazer algo para que esse sofrimento do outro possa diminuir, possa ser minimizado, em alguns casos, inclusive, resolvido. A atenção, portanto, é um tema necessário para todos nós. Nós falamos no programa anterior sobre um pensador, um intelectual sul-coreano, que realizou toda a sua carreira, os seus estudos praticamente na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, autor de várias obras. Uma delas que tenho aqui comigo e recomendamos, se chama Sociedade do Cansaço. É um texto que foi publicado no ano de 2010, uma edição em alemão, e aqui ao Brasil, pela editora Vozes, chega um pouco depois, no ano de 2015, pelo menos a edição que tenho aqui comigo. No capítulo 3, que se chama O Tédio Profundo, ele fala com algum aprofundamento
sobre o tema da atenção. E ele comenta que esse excesso de estímulos das sociedades contemporâneas, um excesso de informações, de impulsos, isso, de certo modo, está modificando radicalmente a estrutura e economia da atenção, diz ele. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Somando a isso a sobrecarga de trabalho, a multitarefas, a relação do homem com o tempo, fazer tudo rápido e com muita eficiência para ter mais lucro, a competição, esse cenário bem contemporâneo tem trazido para o homem alguns desafios, algumas dificuldades. E uma dessas dificuldades é prestar atenção, vivenciar o processo de prestar atenção. Prestar atenção a si mesmo, prestar atenção nas pessoas, prestar atenção ao mundo, à natureza, às sociedades, à vida em comunidade, prestar atenção. Via de regra, estamos apressados, atrasados, correndo, competindo, disputando, correndo contra o tempo, como a gente fala, porque não queremos perder tempo, e sempre buscando cada vez mais tempo para realizar mais coisas, e o tempo nunca é suficiente. E como ele diz, estamos diante de algumas dificuldades. Por exemplo, a preocupação pelo bem viver, atenção, pelo bem viver, a qual faz parte também uma convivência bem-sucedida, isso fica muito comprometido. E ele diz, essa preocupação pelo bem viver cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. Isso é bastante grave. Estamos focados no bem viver ou preocupados, inquietos com a sobrevivência. Ele prossegue dizendo que os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia, devem-se a uma atenção profunda, contemplativa. É preciso prestar atenção, desenvolver a atenção, uma atenção profunda, porque ele nos mostra que a hiperatenção das sociedades focadas na competição, no lucro, não promove esse aprofundamento cultural, a capacidade de filosofar, de pensar sobre si, sobre a vida, porque isso exige uma atenção profunda. Porque essa atenção profunda, diz ele, é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção, que é, na verdade, uma atenção dispersa. E qual é a característica desse tipo de atenção? A rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos. É uma percepção rasa, não promove o processo criativo, é na verdade uma inquietação que não gera nada de novo. E ele cita o pintor Paul Cézanne, que ele chama de mestre da atenção profunda, contemplativa, que certa vez observou que podia ver, inclusive, o perfume das coisas. Atenção para isso. Ver o perfume. Como é possível ver um perfume? Nós podemos cheirar o perfume das coisas, mas como é possível ver o perfume? Isso é possível quando alcançamos a atenção profunda, que Byung-Chul Han aqui chama de contemplativa. E ele comenta, essa visualização do perfume exige uma atenção profunda. No estado contemplativo, de certo modo, saímos de nós mesmos, mergulhando nas coisas. Por isso é preciso, ele completa, um recolhimento contemplativo, porque sem isso, o olhar perambula inquieto de cá para lá. Palavras dele. O olhar perambula inquieto de cá para lá e não traz nada a se manifestar. São reflexões de um filósofo bem atual e que nos colocam
diante desse valioso tema, necessário tema da atenção. Eu penso que a mesma ideia já foi expressa por Leon Denis, e por isso vamos repetir. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam tua atenção. Mas para tanto, teremos que contemplar. Leon Denis falando praticamente com as mesmas palavras do pensador sul-coreano. Na mesma obra de Denis, que é O Grande Enigma, ele diz que a contemplação e a meditação provocam o despertar das faculdades psíquicas e, por elas, todo o mundo invisível se abre à nossa percepção. Veja, amigo ouvinte, que ele está falando da dimensão da profundidade, alcançar o despertar das faculdades psíquicas, todo um mundo invisível que se abre à nossa percepção. Como é que nós conseguimos isso? Pela contemplação e pela meditação? Porque também ele entende, ainda na mesma obra, que a contemplação é uma forma superior do pensamento. É importante essa reflexão. E é a partir disso, diz Leon Denis, que surge a ação que promove transformações, mudanças, crescimento. Tudo isso é, na verdade, usando a expressão do pensador sul-coreano, é uma atenção contemplativa. Nasce da profundidade e remete à profundidade. É sair da superfície, da visão comum, da percepção comum, ordinária, e desenvolver outras habilidades, desabrochar potencialidades. Por isso nós vamos repetir as palavras de Jack Kornfield, quando ele finaliza uma de suas obras que se chama Histórias da Alma, Histórias do Coração, uma obra belíssima que reúne, na verdade, parábolas e narrativas do caminho espiritual nas tradições e na contemporaneidade. São várias histórias. E um conjunto dessas histórias fala da atenção. E ele comenta: o segredo para iniciar uma vida de profunda consciência e sensibilidade é estar disponível para prestar atenção. Porque um pouco de atenção, diz ele, muda tudo no mundo. Refletindo um pouco sobre esses dois autores, eu acredito que quando desenvolvemos essa atenção contemplativa profunda, que consegue ver o perfume, nós mudamos a nossa relação com a vida, conosco, com a vida, com as pessoas. Porque a atenção profunda, ela vai despertar em cada um de nós um pouco de surpresa, um pouco de espanto. São aqueles momentos em que nós olhamos para a natureza, mas é olhar profundamente e temos aquela sensação ou aquela experiência do uau, como é bonito isso, como é perfeito isso, como é tão harmonioso. Essa experiência de Denis na obra que citamos são experiências de encantamento, de espanto no sentido da surpresa, que nos comove, que toca a alma, que toca o sentimento. É sair do comum. Não é mudar a paisagem, é mudar os olhos que percebem essas paisagens, mudar a percepção. Então essa atenção contemplativa promove momentos de encantamento e de surpresa. E isso pode levar a uma experiência que precisa ser bem definida, de gratidão. Para tanto, nós vamos convidar aqui para o nosso diálogo um autor que admiramos sobremaneira pela sua sensibilidade, pela sua forma de trabalhar essas ideias, que é um monge beneditino chamado David Steindl-Rast, ou algo próximo disso. Mas ele é chamado carinhosamente de Irmão David. Ele publicou uma obra que se chama Gratidão, a alma da oração. A obra também já compareceu aqui ao Café Literário em alguns programas.
O primeiro capítulo dessa obra se chama Surpresa e Gratidão. E desde já vamos definir, eu vejo assim, a atenção contemplativa, surpresa, encantamento e gratidão. Essas três palavras se entrelaçam na dimensão da profundidade do viver, porque a atenção rasa, ela vê mais do mesmo. Tudo é igual, tudo é sempre a mesma coisa, tudo é previsível. Mas quando paramos de considerar as coisas como óbvias, mesmo os processos previsíveis, aí já estamos citando o irmão David, que diz isso. O previsível se transforma em surpresa no momento em que paramos de considerá-lo como algo óbvio. Se soubéssemos como o universo inteiro funciona, ainda assim nos surpreenderíamos com o fato de haver um universo. Por previsível que seja, ele é, no entanto, tanto mais surpreendente. Ele prossegue. Nossos olhos estão abertos para esse caráter de surpresa do mundo que nos cerca, no momento em que despertamos em relação ao hábito de achar que tudo está garantido. Tudo é previsível. Mas em algum momento podemos perguntar: você prestou atenção ao arco-íris? Prestar atenção. Quando de fato prestamos atenção, e aí é a atenção contemplativa, diz o irmão David, a nossa resposta espontânea é a surpresa. E a surpresa para ele é o início da gratidão. E ele diz uma frase que toca a sensibilidade. Uma única flor de açafrão deveria ser suficiente para convencer nosso coração de que a primavera, não importa o quão previsível, é de algum modo um presente, uma gratuidade. É grátis, é uma graça. Quando os nossos olhos, então, contemplam profundamente a vida, a natureza, as pessoas, os processos naturais, quando assim agimos, nos surpreendemos, nos encantamos e então começamos a experimentar a gratidão, porque tudo é um presente nesse sentido. É enxergar aquilo que o grande poeta português Fernando Pessoa chamava de a eterna novidade do mundo. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Mas para enxergarmos essa eterna novidade nos processos da vida, teremos que treinar uma atenção profunda, uma atenção cuidadosa, uma atenção contemplativa, que é exatamente o convite de Denis. Contempla e medita. Eu compartilho com você uma belíssima história contada pelo irmão David na mesma obra. E eu penso que essa história evidencia essa possível relação entre a atenção profunda, a surpresa, o encantamento e a experiência da gratidão. Narra o irmão David. Lutar de perto com a morte pode ser o gatilho para essa surpresa. Isso para mim aconteceu cedo na vida. Tendo crescido em uma Áustria ocupada pelos nazistas, eu conheci os ataques aéreos como uma experiência diária. E um ataque aéreo pode nos fazer abrir os olhos. Uma vez eu me lembro, as bombas começaram a cair tão logo as sirenes de alerta dispararam. Incapaz de encontrar um abrigo antiaéreo com rapidez, eu então corri para uma igreja a poucos passos de distância. Para me proteger do vidro estilhaçado e dos destroços, eu rastejei sob o abrigo de um banco e escondi o rosto com as mãos. Mas à medida que as bombas explodiam do lado de fora e o chão tremia debaixo de mim, eu tinha certeza de que o teto abobadado iria desabar a qualquer momento e me enterrar vivo. Bem, a minha hora ainda não havia chegado. O tom contínuo da sirene
anunciava que o perigo tinha passado, e ali estava eu, esticando as minhas costas, tirando a poeira das roupas e saindo em direção a uma gloriosa manhã de maio. Eu estava vivo, surpresa. Os edifícios que eu tinha visto havia menos de 1 hora, agora eram montes de entulho fumegante. Meus olhos pousaram sob alguns metros quadrados de gramado em meio a toda aquela destruição. Era como se um amigo tivesse me oferecido uma esmeralda na palma de sua mão. Nunca, antes ou depois daquilo, eu tinha visto uma grama tão surpreendentemente verde. Que experiência, amigo ouvinte! E quem é que não enfrenta na vida os seus bombardeios aéreos? Buscamos os abrigos, aqueles lugares, aquelas situações que proporcionam algum tipo de acolhimento, de proteção, de fortalecimento. E nesses momentos, será que conseguimos, pela atenção profunda, contemplativa, enxergar alguns metros quadrados de gramado em meio aos destroços? E o irmão David nos fala, nessa experiência de profundidade, de percepção cuidadosa, fina, contemplativa, que nunca até aquele momento tinha visto uma grama tão surpreendentemente verde. Não é uma grama qualquer. Primeiro era uma grama em meio aos destroços de uma ação tão infeliz, sempre lamentável, que é uma guerra. Enxergar uma grama tão surpreendentemente verde. Fosse um outro contexto, seria uma grama comum, mais do mesmo. Mas naquela situação, naquele momento, naquele contexto, era surpreendentemente verde. Por isso ele diz, era como se um amigo tivesse me oferecido uma esmeralda na palma da sua mão. Essa experiência é de gratidão, que nasce dessa atenção profunda, diferenciada, que causa sempre uma surpresa, encanta. E isso é um processo de despertar, como ele fala. O que vale no nosso caminho para a realização é nos lembrarmos da grande verdade que os momentos de surpresa querem nos ensinar, que tudo é gratuito, tudo é um dom. O grau em que estamos despertos para essa verdade nos dá a medida de nossa vitalidade. Para aqueles que despertam para a vida por meio da surpresa, a morte é o que está por detrás, não o que vem adiante. Ele completa: viver a vida abertos para a surpresa, a despeito de toda a morte que o viver implica, torna-nos cada vez mais vivos. Uma bela reflexão. E então repetimos o ensinamento de Leon Denis. Contempla e medita. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam tua atenção. Aqui nos despedimos, querido amigo ouvinte, desejando a você muita paz, muita serenidade. E sempre agradecendo a sua presença aqui no Café Literário, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.